Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família neste dia de hoje, sexta-feira. Vamos para mais um momento de devocional da palavra do Senhor. Quero compartilhar com você esses momentos de estudo da palavra, para que cada vez mais nós venhamos ser conduzidos pela mão do Senhor e sabermos como agirmos diante de tantas situações que passam pelo nosso caminho. A palavra do Senhor é a direção certa para nós vencermos. Seja qual for o problema, seja o que você estiver vivendo, em Deus teremos respostas. Você que não me conhece, eu sou Helena Cristina Ferreira, esse é meu canal do YouTube. Quero convidar você a se inscrever no canal. Eu sempre recebo mensagem de muitas pessoas que me acompanham, mas ainda não se inscreveram no canal. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações que fica à direita para você receber os vídeos assim que eu postá-lo. Dê seu like, comente os vídeos, compartilhe em primeiro lugar com suas redes sociais para que o canal cresça e outras pessoas vão sendo abençoadas com a palavra de Deus. Como você vai ser hoje abençoado com a palavra de Deus. Eu quero ler um texto muito conhecido que está no livro do profeta Daniel, o capítulo 6, o verso 16 fala assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência. Diante dele também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Linda passagem essa de Daniel, profeta Daniel, que de forma injusta foi jogado na cova dos leões, simplesmente por uma perseguição, pelo seu destaque, na posição que ele foi alcançando diante do reinado do rei Dário. E Daniel, de forma injusta, foi lançado na cova dos leões, quando um decreto foi estabelecido que no período de 30 dias, ninguém poderia fazer orações ao seu Deus. Tudo uma artimanha, uma forma dos adversários de Daniel acharem ocasião contra ele, uma maneira de prejudicá-lo, porque jamais Daniel iria negar sua fé ou deixar de ter um momento particular dele em oração com Deus. E lendo esse texto, quando Daniel é jogado na cova dos leões, e o rei se entristece por ter que fazer isso, mas a palavra do rei não volta atrás. E ao amanhecer, o rei Dário corre até a cova dos leões para saber se Deus tinha dado livramento a Daniel. E Daniel responde lá de dentro da cova que o Senhor enviou o anjo dentro da cova que fechou a boca dos leões. E nenhum dano aconteceu com Daniel, porque Deus viu nele inocência. Não achou culpa nem diante de Deus e nem diante do rei. O que nós aprendemos desta passagem de Daniel? Quando Daniel passou por essa adversidade na cova dos leões, o seu relacionamento com Deus começou muito antes, muito jovem.
sendo levado para a Babilônia, não negando a sua fé, não mudando o seu padrão de vida e muito menos a sua identidade com o padrão da Babilônia. Daniel se manteve fiel com Deus. O Senhor foi trabalhando e capacitando Daniel para um nível de vida espiritual excelente. E o rei Dário viu tudo isso em Daniel, viu uma qualificação excelente que não tinha nas outras pessoas. Mas tudo de bom que tinha em Daniel era unicamente atribuído a Deus, o Deus verdadeiro que conduzia Daniel, que dava a ele habilidades que não tinha em outras pessoas. Você que tem buscado uma vida melhor, uma vida abundante, de sucesso, de vitórias em todas as áreas da sua vida, não teremos a felicidade plena se em nós não existir uma entrega absoluta da nossa vida em obedecer a Deus. Porque no início do capítulo 6, quero ler um verso com você, olha o que diz. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha, no meio de 120 sátrapas, mais 3 presidentes, havia um destaque em Daniel. Daniel se destacou no meio de todos esses. Por quê? Porque Daniel tinha Deus. Quando nós temos Deus à frente da nossa vida, teremos destaque mesmo. Vamos conseguir romper em fé, romper a barreira da dificuldade, dos obstáculos, dos nãos, daquelas pessoas que estão à nossa frente, até mais bem preparadas do que nós. Mas esse diferencial, Deus vai nos conceder para vencermos. E em Daniel foi assim. E o seu destaque causou muita inveja no meio das pessoas. Talvez esteja acontecendo isso com você. No meio das pessoas, você tem se destacado pela sua fidelidade com Deus. Você colocou no seu coração de ser o melhor para Deus e o melhor para as pessoas também. E tem visto um grande progresso na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Porque Daniel, mesmo sendo constituído um dos presidentes, ele não mudou o seu padrão de vida que ele tinha com Deus, de comunhão, de oração. Ele permaneceu o mesmo Daniel que buscava a presença de Deus. Quando nós estamos em destaque, nós não podemos deixar Deus de lado. Deus tem que continuar sendo o centro da nossa vida, a nossa prioridade, a nossa primazia. E foi assim com Daniel. Nem todas essas pessoas invejosas, que de uma forma sutil influenciaram o rei para criar esse edito, para impedir Daniel de orar, nem eles conseguiram parar Daniel de caminhar com Deus. As pessoas não podem nos paralisar de buscarmos Deus, de termos uma vida plena com o nosso Deus Todo-Poderoso, de aprender com Ele, de termos a direção do Espírito Santo para tudo o que temos que fazer. Mesmo após esse decreto, Daniel continuou, olha o que diz o verso 13. Então respondeu e disseram ao rei. Não, perdão, o 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima ao seu quarto, onde estava a janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele permaneceu orando, buscando em Deus socorro, livramento. Quando Daniel é jogado na cova dos leões por toda essa cilada que foi armada contra ele, Daniel tinha intimidade com Deus. O Senhor socorreu Daniel dentro da cova. Assim será com você que tem sido perseguido, invejado por muitas pessoas, criticado, injuriado, caluniado, mal visto. A sua posição com Deus vai trazer para você livramento.
porque o olhar do Senhor está sobre a vida do justo e do injusto. Deus nos conhece, Ele sabe a nossa estrutura e conhece muito bem quem são os nossos adversários, aqueles que se levantam contra nós de forma fraudulenta. Foi assim com Daniel. E o Daniel dentro da cova, no meio dos leões, olha a riqueza desse texto, foi lá que Deus enviou socorro. Eu não sei que tipo de cova você tem vivido, que a adversidade tem afligido a sua alma, mas o que importa é que Deus é contigo, que o Senhor vai te livrar dessa aflição. Os seus adversários e perseguidores não terão vantagem diante de você, eles não tiveram diante de Daniel. Daniel manteve-se íntegro diante de Deus. Que em nós exista integridade diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele vai nos socorrer. Deus vai enviar socorro para a tua vida hoje. Ele vai te tirar dessa cova do sofrimento, da aflição, da enfermidade, da dor, do pânico. O Senhor não vai te deixar ser devorado pelas forças contrárias das trevas. Muito pelo contrário. É nessa luta que Ele vai estender o braço poderoso dEle para você e vai te livrar de todos os males que tem te afligido. Eu quero terminar esse vídeo lendo um único verso com você, que está em Isaías 41:10, para quando você se sentir muito perseguido, temeroso, que você lembre dessas palavras de Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contra ti perecerão. Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Não se preocupe com tudo que tem se levantado diante da sua vida. Tem um Deus na tua história, como teve na história de Daniel. Não tema a aflição e muito menos os problemas. Deus é contigo para te dar livramento. Receba essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe muitíssimo e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.